Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 10 de dezembro de 2024, terça-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 344. Hoje, aprendo a lei do amor. O que dou ao meu irmão é a minha dádiva para mim. Estamos a 21 dias de terminar a nossa jornada. Olha que lindo! Hoje, aprendo a lei do amor. O que dou ao meu irmão é a minha dádiva para mim. Vamos primeiramente fazer a leitura do texto, o que é um milagre. O que é um milagre? Um milagre é uma correção. Ele não cria e realmente não muda nada. Apenas olha para a devastação e lembra à mente que o que ela vê é falso. Desfaz o erro, mas não tenta ir além da percepção, nem superar a função do perdão. Assim, permanece nos limites do tempo. No entanto, prepara o caminho para a volta da intemporalidade e do despertar do amor, pois o medo tem que desaparecer com o gentil remédio que ele traz. O milagre contém a dádiva da graça, pois é dado e recebido como um só. E assim ilustra a lei da verdade, que o mundo não obedece, porque falha inteiramente em compreender os seus caminhos. O milagre inverte a percepção que antes estava de cabeça para baixo, e assim acaba com as estranhas distorções ali manifestadas. Agora a percepção está aberta para a verdade. Agora vê-se o perdão justificado. O perdão é o lar dos milagres. Os olhos de Cristo os enviam a tudo o que contemplam em misericórdia e amor. A percepção está corrigida à sua vista, e o que pretendia amaldiçoar veio para abençoar. Cada lírio de perdão oferece ao mundo inteiro o silencioso milagre do amor. E cada um é depositado diante do Verbo de Deus, sobre o altar universal do Criador e da criação, à luz da pureza perfeita e da alegria sem fim. O milagre é inicialmente aceito com base na fé. O que pedi-lo significa que a mente está preparada para conceber aquilo que não pode ver e que não compreende. Mas a fé trará as suas testemunhas para demonstrar que se baseou em algo que realmente existe. E assim o milagre justificará a tua fé nele e mostrará que se baseou num mundo mais real do que aquele que vias antes, um mundo redimido daquilo que pensavas que existisse. Os milagres caem como gotas da chuva regeneradora do céu sobre um mundo seco e poeirento, aonde criaturas famintas e sedentas vêm para morrer. Agora elas têm água. Agora o mundo está verde, e em toda parte surgem sinais de vida para mostrar que o que nasceu nunca pode morrer, pois o que tem vida tem imortalidade. Muito bem. Agora a gente pode então fazer a leitura da nossa lição do dia, a lição 344, que inclusive mencionamos ela, no dia de ontem. Hoje, aprendo a lei do amor. O que dou ao meu irmão é a minha dádiva para mim. O que dou ao meu irmão é a minha dádiva para mim. Essa é a tua lei, meu Pai, e não a minha. Eu não compreendi o que significava dar, e pensava guardar o que desejava só para mim. E ao olhar para o tesouro que pensei ter, achei um vazio onde não há nada, jamais houve e jamais haverá. Quem pode compartilhar um sonho? E o que uma ilusão pode me oferecer? No entanto, aquele que eu perdoo me dará dádivas muito além do valor de tudo na terra. Que os meus irmãos perdoados encham as minhas reservas com os tesouros do céu, os únicos que são reais. Assim é cumprida a lei do amor, e assim o teu filho se ergue e retorna a ti. Como estamos próximos um do outro ao caminharmos para Deus.
como ele está perto de nós, como estão próximos o fim do sonho do pecado e a redenção do Filho de Deus. Hoje aprendo a lei do amor. O que dou ao meu irmão é a minha dádiva para mim. Então, qual é a consciência que o nosso mestre está querendo nos trazer para o dia de hoje, tá? Justamente é aquela consciência da lição 108. Dar e receber são, na verdade, uma coisa só, ok? Dar e receber são, na verdade, uma única coisa, ok? Então, ele está falando a mesma coisa, só que de uma outra forma, né? E como vocês já devem ter percebido, especialmente aqueles de vocês que estão comigo aqui praticando o livro de exercícios pelo 4º ano consecutivo, né? Esse é o nosso 4º ano. Jesus tem esse hábito. Ele repete os mesmos conteúdos de novo, né? Só que falando de uma outra forma. Por que ele faz isso? Para fins didáticos. Porque às vezes você entende de um jeito, mas o outro entende de outro, ok? Então, ele reforça essas ideias, né? Em diferentes lições, né? Por isso que a gente tem revisão, por isso que a gente tem repetição da lição Eu Sou Como Deus Me Criou, né? Por isso que a gente tem os 7 passos gigantescos, que ele vai mencionar em outras lições, né? Por isso que a gente tem várias repetições no livro-texto. Então, se você não está assistindo às aulas do livro-texto, eu sugiro fortemente que você assista, né? Ontem eu recebi uma mensagem da Edna, que disse para mim que já está estudando comigo, acho que há 3 anos. E aí ela me fez uma pergunta. Eu não tenho como responder uma pergunta daquele calibre no vídeo do livro de exercícios, mas eu estou sempre disponível ao final das aulas de domingo para responder as perguntas de vocês. Então venha para a live e no final eu respondo as perguntas de vocês, né? Primeiro a gente faz uma rodada de discussão para responder as perguntas daquela sessão daquele texto e num segundo momento você pode fazer qualquer pergunta, seja uma pergunta a respeito de um problema pessoal, ao qual você esteja enfrentando e você queira uma orientação minha, baseada nos ensinamentos de um curso em milagres, mas com a minha perspectiva, com a maneira como eu entendo o curso, né? E você pode também fazer perguntas a respeito de um outro conteúdo do curso, né? Se você não está estudando o livro-texto, então o seu aprendizado está incompleto. O aprendizado caminha lado a lado. Livro-texto, prática do livro de exercícios, tá bom? Livro-texto, prática do livro de exercícios. E quem assiste às aulas comigo todo domingo, eu tenho um grupo aí de alunos fiéis, né? Eu sei que às vezes você pode não conseguir estar ao vivo. Estar ao vivo é sempre melhor, é outra energia. Todas as aulas que eu assistia com a minha professora eram aulas ao vivo, porque a gente ainda não tinha essas ferramentas, né? Eu comecei a estudar um curso em milagres com ela, vai fazer 20 anos em fevereiro do ano que vem, né? Foi em fevereiro de 2005, né? Então as aulas eram sempre presenciais, né? A minha vontade era poder dar uma aula presencial, num lugar físico aqui no Rio de Janeiro, né? E fazer a transmissão ao vivo, mas eu tentei, não tem como. Os locais são caros, né? Eu não tenho dinheiro para pagar, eu peço as doações, pouquíssimas pessoas ajudam, pouquíssimas, né? Diria para vocês que por semana nem 10 pessoas fazem doações para mim, né? Isso é muito triste, porque as pessoas estão recebendo muito, mas não querem dar nada em troca, então estão violando a lei do amor. O que dou ao meu irmão é a minha dádiva para mim, né? Estão querendo receber sem dar a sua retribuição, mas tudo bem, é um momento que a gente passa. Eu também já passei por esse momento, já passei quando eu vibrava no princípio da escassez. Eu via as coisas dessa forma. Eu via que se eu desse, eu ia ficar sem,
né? Até que eu pude transcender esse nível de consciência que é muito primitivo, né? Tá lá embaixo na escala dos níveis de consciência do Dr. David Hawkins. Mas tudo bem. Então, estude o livro-texto, né? Comigo. No livro-texto, você vai ver esses conteúdos fundamentais, esses princípios fundamentais do ensinamento, você vai ver todos eles repetidamente. A sua mente vai se abrir de um jeito que você vai ficar impressionado, né? Então, estude o livro-texto. Muito bem. Então, essa é a consciência que Jesus está querendo trazer pra gente aqui, né? E ele diz assim: essa é a tua lei, meu pai, e não a minha. Então, essa é uma lei. É uma lei. É uma lei da vida. Você não pode escapar dela. É como a lei da gravidade. Ah, eu não acredito na lei da gravidade, tá? Mas se eu deixar esse livro aqui cair no chão, ele vai cair no chão. Ele será atraído para o solo do ambiente onde eu estou. Ok? Isso é factual. Ah, mas eu não acredito que o que dou ao meu irmão é a minha dádiva para mim. Tudo bem, então comece a praticar. Comece a praticar de forma genuína. Comece a praticar de coração. Comece a praticar com o seu coração aberto. Comece a praticar. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. O que eu ia falar? Bom, essa é a consciência, né? O objetivo da lição é lembrar a gente que quanto mais você dá, mais você se lembra que tem. Citando a minha professora, como ela postulava isso. É lembrar você de que quanto mais você dá, mais você abre espaço para receber. Essa é a lei do vazio, é a lei do vácuo. Quanto mais você dá de coração, sem nenhuma intenção por trás, né? Mais você abre espaço para você receber e você vai receber multiplicado, tá? Quanto mais você dá, mais você se conscientiza da abundância do universo. Mais você se conscientiza de que isso aqui é virtual, de que você pode criar as coisas na sua vida, assim como Deus criou o universo, através da extensão, né? Então, o ter, ele é consciência do ser. Essa é a lei. Se você não é, você não pode querer ter, né? Então, sempre que você adquirir a qualidade do ser que requer que você tenha, você terá. Ah, Jaque, mas quais são as qualidades do ser que fazem com que eu possa ter? Gratidão, desprendimento, desapego e generosidade. Generosidade é você pensar, eu tenho tanto que eu posso partilhar com o meu irmão. Esse meu irmão, ele tá me dando tanto que o meu coração vai se encher de gratidão quando eu puder retribuir, tá? E aí você vai construir uma consciência de prosperidade e de abundância na sua vida. Nós falamos disso em 3 lives. O princípio da escassez, parte 1. O princípio da escassez, parte 2. O princípio da escassez e os relacionamentos, parte 3. Essas aulas estão fechadas. Se você quiser comprá-las, elas são aulas especiais. Você me manda um e-mail. Você faz um Pix para mim. E eu vou ter muito prazer em liberar o acesso dessas aulas para você. Tá? São aulas maravilhosas. A prosperidade é algo que nós construímos, é uma consciência que nós construímos, tá? Então, eu vejo muitas pessoas querendo ensinar ou aprendendo a noção de prosperidade, dizendo assim: ah, você tem que cobrar muito caro pelos seus serviços. Você tem que cobrar muito caro. O seu serviço tem que ser muito caro. Você não ganha dinheiro porque você não tem o cliente de alto ticket. Isso está errado. Isso está errado. Isso está errado. As pessoas que construíram uma consciência de prosperidade são aquelas pessoas que oferecem produtos, desde uma aula ao vivo, como eu faço, que custa R$11 e que ninguém paga, né? Você chega lá, tem 200 visualizações e 10 pessoas fizeram a doação, né? Em média. E que tem produtos que vão do barato
pro meio preço, pro preço médio, pro preço caro, pro preço muito caro, tá? E isso eu digo para vocês porque eu tenho aulas com uma pessoa que o que essa mulher conseguiu realizar na vida dela é sem precedentes. Então, repito para vocês aqui o que aprendo com ela e o que bate, o que faz sentido com o meu coração, tá? Então, você sabe qual é a primeira porta que você tem que abrir para ser próspero? O que eu vou dizer agora você não vai gostar, mas tem tudo a ver com a aula de hoje. Hoje, aprendo a lei do amor, o que dou ao meu irmão e a minha dádiva para mim. Você tem que aprender a dar sem pedir nada em troca. Fazer trabalho voluntário, ajudar o próximo e fazer um trabalho que ninguém mais quer fazer. Porque você vai fazer e porque ninguém nem vai saber que foi você que fez. É a partir dessa ideia que você vai construir a sua consciência de prosperidade. É ajudar ao próximo sem pedir nada em troca. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Mesmo que você comece fazendo por um motivo egóico. Não, tudo bem, então eu vou dar isso aqui para essa pessoa porque o universo vai me retribuir. Não tem problema. Comece desse jeito, porque você vai começar a impressionar a sua mente inconsciente no sentido de você entender que você tem. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu fiz ontem. Eu moro numa rua com muitas árvores, uma rua muito arborizada. E uma rua que a gente não tem a limpeza pública. É muito raro o gari subir a rua para varrer a rua. Então nós temos que cuidar das nossas calçadas, né? E aí ontem eu desci para ir para natação. E quando eu desci, eu vi que provavelmente alguém deve ter deixado um saco de lixo reciclável se romper. E aí tinha algo como umas 4 garrafas PET, tinha pote de margarina, tinha copo de plástico, tinha tampa de copo de plástico, um monte de lixo plástico na rua, caído. E aí eu falei assim, eu vou voltar aqui e vou catar esse lixo. Tinha saco plástico e aí se entra no bueiro, vai para a corrente de águas de dreno pluvial. Vai para o rio, vai para o mar. Polui o meio ambiente. Esse lixo não estava na frente do meu prédio. Estava na frente da casa de um vizinho a quem eu amo. Super meu amigo. Mas poderia estar na casa de um vizinho com quem eu não tenho intimidade ou com quem eu não conheço. A quem eu não conheço. O que eu fiz? Eu falei, vou arrumar um saco e vou limpar isso quando eu subir a rua, que eu moro numa ladeirona, né? No meio dessa ladeira, eu subo uma boa ladeira para chegar na minha casa. Aí, quando eu subi a rua, tinha um saco de lixo no chão. Eu falei, opa, Deus botou esse saco de lixo aqui para mim. Aí eu peguei o saco de lixo. Quando eu cheguei no local, o lixo estava lá. Eu peguei todo o lixo, botei o lixo todo dentro daquele saco plástico e botei em cima da lixeira picolé que tem aqui na rua. Ninguém me viu fazer isso. Quer dizer, tinha um homem lá num carro que eu pedi ele para tirar o carro para eu poder catar o lixo. Ele acabou que me deu o lixo dele também. Eu recolhi o lixo e botei na lixeira picolé. Não importa se alguém está vendo. Não importa. Faça a sua boa ação. Aprenda a ser generoso. Seja a boa notícia na vida de alguém. Dê uma gorjeta por um serviço que alguém está prestando para você. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Se a sua boa ação hoje puder ser você se abaixar e pegar uma garrafa PET no chão e levar ela e colocar numa lixeira pública, faça isso. Catar uma latinha de refrigerante, dar um sorriso para uma pessoa mais velha, ajudar um idoso a atravessar uma rua, fazer um trabalho voluntário, dedicar pelo menos 8 horas do seu mês para fazer um trabalho voluntário, de sua preferência. Ah, mas eu não gosto. Alguma coisa você gosta de fazer. Você pode pegar um livro infantil e ir num hospital ler história de criança para uma criança que está doente, em cima de uma cama. Você pode ler um livro para uma pessoa idosa que não consegue mais enxergar. Você pode catar a garrafa PET no chão
Você pode levar o cachorro da vizinha idosa para passear. Ah, hoje deixa que eu levo o Totó aqui para passear para a senhora. Você pode varrer a sua calçada. E aí, quando você estiver varrendo a sua calçada, quantas vezes eu fiz isso quando eu morava na minha casa? Quantas vezes? Você varre a sua calçada, varre a do vizinho também. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando venta, o lixo da calçada do seu vizinho vem para a sua calçada. Quantas vezes eu varria a calçada da minha casa e varria a calçada da vizinha de cima? Porque quando eu morava em casa, na casa dos meus pais, morava numa ladeirona imensa também. Então a casa da vizinha do lado que ficava acima, a montante, estava cheia de lixo, cheia de folhas, cheia de coisa, papel, lona, plástico. Eu ia lá e varria também. Faça isso. Ninguém precisa saber. Você está fazendo para Deus. Deus está vendo. O cara lá em cima é o único que precisa ver. É o único. Ninguém precisa ver. Seu vizinho não precisa saber. A minha vizinha, que era uma senhorinha, nunca me agradeceu. Sabe por que ela nunca me agradeceu? Porque eu acho que ela nunca soube. Ela nunca viu. Faça por Deus. Faça pela sua relação com Deus. E você vai começar a experimentar uma série de bênçãos chegando na sua vida. Uma série de bênçãos chegando na sua vida. E você vai começar a ver que isso aqui que Jesus está falando, hoje aprendo a lei do amor, o que dou ao meu irmão é a minha dádiva para mim, é verdadeiro. A Louise Hay fala muito disso nos textos de prosperidade dela. Você foi a um banheiro público, foi ao banheiro no shopping, quando você acabar de secar suas mãos com papel toalha, enxuga a pia, deixa a pia seca para o próximo usuário. Afunda o lixo na lixeira do banheiro. Deixe o banheiro do jeito que você encontrou. Construa uma consciência de ordem, de organização, de prosperidade, de abundância. Faça a sua parte. Sabe por quê? Porque se cada um de nós sobre o planeta Terra estivesse fazendo a sua parte, o mundo seria esse mundo real, esse paraíso que Jesus descreve em Um Curso em Milagres. Ok? Seria um mundo real, seria um mundo de bênçãos. Eu não estou fazendo nada, eu só faço a minha parte. Então aquele lixo ali, ele estava na minha cara. E aquele lixo, ele não apareceu para o vizinho, ele apareceu para mim. Então era porque eu precisava tomar uma atitude com relação àquele lixo. Concordam comigo? Então resolva o problema que estiver ali na sua frente. Certo? E aí você vai entender que isso aqui verdadeiramente é uma lei. Essa lei vai começar a aparecer na sua vida. Você vai falar, poxa, bem que Jesus tinha falado, bem que a Jaque explicou, é isso. Então, lição 344 para ser praticada no dia 10 de dezembro. Hoje aprendo a lei do amor, o que dou ao meu irmão é a minha dádiva para mim. Muito bem. Comentário. Se nós tomássemos consciência de que aquilo que damos aos outros, e se nós pudéssemos tomar consciência de que aquilo que nós damos aos outros será deixado para nós no final. Olha a pergunta. Imagine se a sua herança desse mundo for tudo aquilo que você deu aos outros. Uau! Já que eu não dei nada, então você vai ficar sem nada. Verdadeiramente, já que eu não dei nada, eu só barganhava, então você vai ficar sem nada. Imagine, se no fim, quando você for lá pegar as suas recompensas no céu, as suas recompensas no céu forem exatamente aquilo que você deu. Uau! E se nós reconhecêssemos que tudo aquilo que tentamos manter para nós mesmos, apenas para nós mesmos, será perdido, como isso modificaria a forma como nós vivemos? A lição aqui está se referindo às nossas dádivas de amor e perdão, mais do que qualquer coisa física, embora o físico também simbolize esse amor. E aí ele cita a lição. Vamos à lição.
No entanto, aquele que eu perdoo me dará dádivas muito além do valor de tudo na terra. Nossa Senhora. Você quer o perdão daqueles a quem você ofendeu? Eu quero. Ah, Jaque, mas você já ofendeu alguém? Nossa, diariamente. Não é? Estamos aqui na Matrix, no metaverso, na terceira dimensão, lutando contra as nossas próprias mentes egóicas, é claro. O curso nos ensina que tudo é uma ideia, e ideias, quando passadas adiante, apenas aumentam. Nós não perdemos nada nessa doação. Por outro lado, quando tentamos poupar a nossa afeição apenas para nós mesmos, nós terminamos com as mãos vazias. E aí ele cita a lição. E ao olhar para o tesouro que pensei ter, achei um vazio onde não há nada, jamais houve e jamais haverá. Apenas o que é compartilhado é real, porque apenas a unidade é a realidade e a separação é ilusória. Nós não podemos ter algo para nós mesmos apenas, porque nós não estamos sozinhos. Como nós nos elevamos e retornamos para Deus, né? É a pergunta que ele faz. E assim o teu filho se ergue e retorna a ti. Como eu me ergo e retorno para Deus? Através do perdão para os meus irmãos. Cada um que nós damos a quem nós damos as boas-vindas, que os meus irmãos perdoados encham as minhas reservas com os tesouros do céu, os únicos que são reais. Sim, gente, a gente vai morrer, vai ficar tudo aí. As roupas, os sapatos, as pessoas, os bichinhos, as suas bolsas, suas joias, seus livros. A gente vai morrer, vai ficar tudo aí. Tudo. Suas taças de cristal, suas louças de porcelana chinesa, os seus talheres de prata, vai ficar tudo aí. Você já pensou nisso? Será que valorizamos mais coisas do que pessoas? Será? Muito bem. Há um pequeno poema, o qual eu aprendi lá atrás, nos meus primeiros dias de aprendizado dos fundamentos cristãos, que parece ser aplicável aqui. Uma única vida, em breve será o passado. E apenas o que é feito para o Cristo durará. Apenas o amor é real, apenas o amor é eterno. E aí ele cita a lição, que ele não é bobo, né? Esse cara é bom, tudo que ele escreve tá bem amarradinho com o texto. A misericórdia... Não. Como estamos próximos um do outro ao caminharmos para Deus, como Ele está perto de nós, como estão próximos o fim do sonho do pecado e a redenção do Filho de Deus. Ok? Eu não penso sobre isso. Eu não tenho nenhuma ideia de como inextricavelmente estamos todos nós ligados uns aos outros. Ou o quão realmente próximos nós estamos uns dos outros. A cada vez que você escolhe ouvir a voz de Deus, em vez de ouvir a voz do ego, em qualquer pequena forma, você me ajuda no meu caminho para Deus. A cada vez que eu abro os meus olhos para a visão do Cristo, você vê um pouco melhor. Eu abro os meus olhos e você vê um pouco melhor. Ó, que lindo! Somos todos um. A filiação é uma só, não é? Você e eu
E todos nós somos realmente um. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos, diz a lição 19. Se, através da minha disponibilidade para ver o outro como inteiro no dia de hoje, eu o ajudo ou a ajudo no seu caminho para Deus, ao lembrá-lo de quem ele realmente é ou ela realmente é, eu terei literalmente me ajudado da mesma forma, porque as nossas mentes estão unidas. Quantas oportunidades esperam por nós no dia de hoje? O quão ansioso eu devo estar para espalhar o perdão para todo o mundo. Para todo o mundo. Todos aqueles que chegarem perto de você serão os receptáculos corretos para o seu perdão. Ok? Perdoa e verás essa situação de uma forma diferente. Ok? E aí ele vai comentar um maravilhoso texto que é um milagre, 2:3, parágrafo 2, versículo 3. Vamos a ele em português. Rimou. O milagre inverte a percepção que antes estava de cabeça para baixo, e assim acaba com as estranhas distorções ali manifestadas. Agora a percepção está aberta para a verdade. Agora vê-se o perdão justificado. Muito bem. Aqui estamos. Então, as percepções que aprendemos com o ego estão de cabeça para baixo. Um milagre inverte estas percepções e as coloca de cabeça para cima de novo. Talvez essa seja uma referência à forma como a visão física funciona. Isso aqui é muito legal. Ele já tinha falado lá no início do ano. Quando você estuda física lá no 2º grau, né? Você aprende a área da física que é interessantíssima, que se chama ótica, né? Então você entende como as imagens são formadas na sua retina, né? E é muito interessante você observar os princípios da ótica funcionando nas câmeras do computador, na câmera do celular, né? Por exemplo, a câmera do computador, ela inverte a minha imagem. Essa do celular não, olha aqui, ó. Essa aqui é a minha orelha esquerda. Quando eu tô me filmando na câmera do computador, eu fico toda enrolada para botar o cabelo pro lado que eu quero, que ela inverte a minha imagem, tá? Então, ele vai pegar esses conceitos aqui da física e vai mostrar pra gente como eles são interessantes se a gente quer entender o mundo físico e a forma como o sistema de pensamento do ego funciona, né? Talvez, na visão física, a imagem projetada pelas lentes dos nossos olhos sobre a retina está, na verdade, de cabeça para baixo. A mente, literalmente, aprende a ver a imagem, primeiramente a imagem de cabeça para baixo. Olha que interessante, isso é verdade, isso é física. Tá? O que ele está falando aqui está absolutamente correto, tá bom? Então, primeiro você aprende a ver a imagem que está de cabeça para baixo como estando de cabeça para cima. Num experimento no qual pessoas, foram dados às pessoas óculos para que utilizassem e que invertiam a imagem, de modo que ela estaria de cabeça para cima na retina, a mente via tudo como de cabeça para baixo. Entretanto, após passado um número de dias, a mente se ajustava e via tudo de novo de cabeça para cima. Quando os óculos eram removidos, então as pessoas viam as coisas como estando de cabeça para baixo. O que ele está dizendo para a gente aqui com esse texto? Ele está dizendo que a percepção é totalmente subjetiva. Não existe nada objetivo. Existe o que os nossos olhos, os dispositivos chamados olhos, que na verdade são extensões do seu tecido cerebral, muito especializadas, tá?
Os olhos são muito especializados, mas são, na verdade, extensões do seu tecido cerebral. É como ele está formando a imagem para você. Não é bacana isso? Gente, física é tudo. Amo. Muito bem. A percepção é aquilo que eu dou. A percepção daquilo que eu dou, eu perco. Por exemplo, ela está totalmente de cabeça para baixo. A verdadeira percepção me dá exatamente aquilo que eu guardo, que eu mantenho. Deixa eu ler de novo, porque ficou esquisita aqui a tradução. A percepção de que aquilo que eu dou, eu perco, por exemplo, está inteiramente de cabeça para baixo. A verdadeira percepção me mostra que aquilo que eu dou, eu guardo, eu mantenho, eu tenho. Nós percebemos isso como falso, mas as nossas mentes aprenderam a interpretar isso como sendo verdade. Nós vemos ilusões e pensamos que elas são reais. E nós pensamos que a realidade é a ilusão. Nós tememos o amor e nós amamos o medo. Nós pensamos que a culpa é boa e que a inocência é culpada. Um milagre inverte tudo isso e corrige a nossa percepção, invertendo a nossa compreensão. A mudança na percepção é o que põe fim à distorção daquilo que está sendo manifesto, isto é, que está aparecendo para nós na forma. Agora a percepção está aberta à verdade, diz o texto. Quando o milagre inverte a minha percepção e põe fim à distorção, eu sou novamente capaz de perceber a verdade, ou o seu reflexo acurado, né? Que é a percepção verdadeira. Até que a percepção seja corrigida, a verdade não pode entrar. Vou ler de novo. Essa frase você anota aí na sua agendinha no dia 10 de dezembro de 2024. Até que a percepção seja corrigida, a verdade não pode entrar. Agora o perdão parece ser justificado. Deixa eu ver aqui se eu li direitinho. Agora, vê-se o perdão justificado. Sim, tá certo. Eu que li errado aqui o verbo. Agora o perdão é visto como justificado. E essa talvez seja a mais dramática reversão de todas. Uma das ideias mais radicais de Um Curso em Milagres é que o perdão é justificado. Se nós pensamos sobre o perdão, sobre a perspectiva do ego, nós pensamos sobre o perdão como deixar alguém, digamos assim, alguém escapar, né? Digamos assim, tem uma expressão aqui que ele fala em inglês, mas que não faz sentido em português. Deixar a pessoa escapar sem nenhuma razão, a partir da bondade dos nossos corações. E o curso diz que há toda a razão para perdoar. O perdão é totalmente justificado. O que não é justificado é o julgamento, a condenação e a raiva. Isso simplesmente não é algo que possa ser aprendido ou que possa chegar para nós através da lógica, embora seja inteiramente lógico. Quando nós vemos a nossa condenação de alguém como justa, isso é simplesmente a maneira como nós vemos a situação. Tentar racionalizar para vermos isso de forma diferente não funciona. Não podemos e nem deveríamos colocar a nós mesmos nisso. Se nós tentarmos forçar a nós mesmos a perdoar enquanto ainda estivermos vendo a culpa, nós sentiremos como se estivéssemos sendo não verdadeiros com nós mesmos. E essa é a pura verdade, né? Quando você dá a sua percepção ao Divino Espírito Santo e pede a Ele para ver como Ele vê, Ele dá a você a percepção dele.
ele simplesmente jorra. Essa percepção, ela simplesmente jorra na sua mente. De repente, você literalmente não vê mais nenhuma razão para condenar. E você vê todas as razões para dar amor. A sua raiva, perfeitamente justificada no momento atrás, agora ela parece ser impensável. É como uma mudança que ocorre quando nós estamos olhando para as ilustrações do olho mágico, onde uma imagem de ilusão 3D escondida numa imagem de 2 dimensões. Eu tenho as ilusões 3D, amanhã eu vou mostrar para vocês, elas são lindas. Eu comprei os livrinhos quando eu estava na faculdade, por causa dos meus estudos de física. Eu vou mostrar para você, elas são maravilhosas. Talvez alguns de vocês conheçam. São maravilhosas. Eu amo as ilusões 3D. Você demora para conseguir ver. Depois que você começa a ver, é muito legal. É muito legal. Ou a ilusão da ilusão ótica da figura e fundo. Já publiquei no Instagram. Eu vou ver se eu acho uma ilusão 3D para publicar para vocês na nossa conta no Instagram. Tá? É como aquela que você pode ver uma taça de vinho ou as duas faces olhando uma para a outra. Essa eu publiquei no Instagram, tem uns 2 anos. Se você procurar as minhas publicações de 2022 ou 2021, essa ilusão, figura e fundo, ela tá lá. Exatamente essa, da taça de vinho e das 2 pessoas, uma olhando para a outra, tá? É exatamente disso que o Curso é Milagres está falando, tá? Você vai ver isso de uma forma e de repente você estará vendo isso de outra forma. E quando você vir isso de outra forma, você não mais poderá ver da forma anterior. É o que eu sempre digo para os meus alunos. Depois que você vê, você não pode mais desver, né? E isso, então, é o milagre. Ele inverte a sua percepção. Você está vendo de uma forma e agora você vê de outra forma. Você pode fazer isso acontecer. E quando isso acontecer, você saberá. Eu diria que não é você que faz, eu diria que é o Espírito Santo que faz. Então peça ao Espírito Santo para te ajudar a ver, para te ajudar a ver. Peça sempre. E eu vou finalizar essa lição hoje com a leitura de uma oração maravilhosa, do volume 1 da Verdade em Orações, Sutra Sagrada Verdade em Orações, do mestre Masaharu Taniguchi. Eu vou ler para vocês a oração para manifestar o valor da individualidade. Quando você faz essa oração, você sai do princípio da escassez. Você para de querer copiar os outros. Você para de querer ser quem você não é. Você para de dizer assim, ai, mas o fulano ficou rico fazendo isso, então eu vou fazer isso também. Pare com isso. Queira ser quem você é. Queira expressar a sua individualidade. Vá fazer o seu mapa astral para você descobrir qual é a sua missão de alma. Tá? Ok? Aí você vai descobrir qual é o seu caminho. Para de querer imitar o seu irmão. O caminho do seu irmão é dele, seu irmão. Não é seu. Siga o seu caminho. Em todas as áreas da sua vida. Na sua aparência física, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, no lugar onde você quer morar, nas roupas que você vai usar. Seja você. Seja você, não queira ser o outro. Seja esquisito. Abrace sua esquisitice. Ah, e o cara vai vender, sei lá, pipoca, vai todo mundo lá comprar pipoca. O outro vai vender tapioca, vai todo mundo comprar tapioca. Saia da mente da manada. O que você quer comer hoje? Hoje eu quero comer sucrilhos. Vai comer seus sucrilhos, tá? Oração para manifestar o valor da individualidade. Deus é infinito, é espírito criador e possui dentro de si infinitas formas de pensamento, boas, belas e harmônicas. A forma de pensamento
de Deus dá-se o nome de ideia. As infinitamente diversas formas boas, belas e harmônicas constituídas pelo pensamento de Deus é que, exteriorizadas no mundo fenomênico, transformam-se em coisas e fatos visíveis. Em outras palavras, Deus possui dentro de si infinitos modelos de criação. Por isso é que ele não aprecia a produção repetida de uma mesma coisa. Assim, novas criações e novos progressos são a vontade de Deus. Você é uma ideia de Deus, tá? Então, manifeste novas criações e novos progressos. Permanecer sempre o mesmo não corresponde à vontade de Deus. Permanecer sempre o mesmo significa não progredir. Não progredir significa repetir todos os dias a mesma coisa. Pelo fato de surgir todos os dias uma coisa nova, diferente da do dia anterior, é que existe o progresso. Não se deve reter o progresso, podemos sempre introduzir inovações. Cada ser que ocupa um lugar no espaço difere dos outros na mesma forma. Neste mundo não existem duas flores idênticas. Até as flores de uma mesma planta diferem entre si. O mesmo acontece com o ser humano. A feição e a compleição física de cada ser humano são diferentes das dos outros. Do mesmo modo, difere também a sua individualidade. Assim sendo, não devo impor a minha individualidade aos outros. A minha individualidade não é superior à dos outros. Também a individualidade dos outros não é superior à minha. Comparar as individualidades é o mesmo que comparar a flor da cerejeira com a flor da glicínia, para ver qual das duas é a mais bonita. Segundo o gosto de cada pessoa, haverá a preferência por uma dessas flores, mas cada qual possui beleza individual característica, que não pode ser julgada melhor ou pior, superior ou inferior. Por essa razão, respeito e reverencio a individualidade de cada pessoa, e não tento violar nem distorcer essa individualidade. Todos os homens são filhos de Deus e livres. Quando conseguirem libertar completamente a sua individualidade, conseguirão manifestar a sua forma perfeita, genuína, concebida por Deus. Quando os homens voltam à forma perfeita, concebida por Deus, é impossível que se choquem uns com os outros em suas atividades. Para que as atividades não se choquem entre si, é preciso não considerar o próximo como um inimigo. É preciso se reverenciar mutuamente, reconhecendo que existe no âmago das atividades do próximo um trabalho perfeito da imagem verdadeira de um irmão. Doravante, por conhecer esta verdade, jamais tentarei impor aos outros a minha individualidade. Reverencio a imagem verdadeira individualizada que existe no âmago de tudo e de todos, e oro para que essa imagem verdadeira se manifeste também no mundo fenomênico, a 3D, a Matrix, o metaverso. Estando harmonizado com todas as pessoas, coisas e fatos, jamais sou vítima de conflitos e choques. Uhul! Então manifeste a sua individualidade hoje. Para finalizar, vamos ler a nossa lição mais uma vez, né? Para ver se gruda na nossa cabeça, né? Para ver se a gente praticar 227 mil vezes, a gente aprende. Chega uma hora que a gente vai aprender, né? Lição 344, hoje aprendo a lei do amor. O que dou ao meu irmão é a minha dádiva para mim. Essa é a tua lei, meu pai, e não a minha. Eu não compreendi o que significava dar. E pensava em guardar o que desejava só para mim. E ao olhar para o tesouro que pensei ter, achei um vazio, onde não há nada. Jamais houve e jamais haverá. Quem pode compartilhar um sonho? E o que uma ilusão pode me oferecer? No entanto, aquele que eu perdoo me dará dádivas muito além do valor de tudo na terra. Que os meus irmãos perdoados encham as minhas reservas com os tesouros do céu, os únicos que são reais. Assim é cumprida a lei do amor, e assim o teu filho se ergue e retorna a ti. Como estamos próximos um do outro ao caminharmos para Deus, como Ele está perto de nós.
como estão próximos o fim do sonho do pecado e a redenção do Filho de Deus. Eu e você, meu querido, filhos de Deus, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, curados, íntegros, isentos de pecado. Eu e você, minha querida, minha irmã, hoje aprendemos a lei do amor. O que damos ao nosso irmão é a nossa dádiva para nós mesmos. Meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.